tema que eu escolhi para a gente trabalhar hoje é como ser feliz à luz da doutrina espírita. Até mesmo porque a gente vem passando momentos, não só no mundo, mas principalmente também no nosso país, de muitos problemas, muito negativismo, né? Problemas governamentais, problemas econômicos, e muitas vezes a gente nem percebe que a gente ajuda a disseminar esses problemas, a aumentar esses problemas. Porque se a minha casa é um foco de energias negativas, eu vou espalhar esse foco para outros lugares. E assim vai se espalhando. Se eu chegar aqui no centro espírita, onde é um lugar que frequenta várias pessoas, muito ruim, muito negativo, e começar a falar de coisas negativas, eu vou ampliando essa energia negativa. Então os problemas que a gente tem, em vez de diminuir e se resolver, eles vão se multiplicando, eles vão aumentando. Antes de começar sobre o tema, eu gostaria de falar 3 coisinhas a respeito do Espiritismo, principalmente para quem está vindo pela primeira vez na casa, ou está vindo poucas vezes ainda, está conhecendo agora. O Espiritismo é uma doutrina que, em primeiro lugar, fala de amor, fala de esperança, fala de fé. O Espiritismo também nos ensina por que muitas vezes as dores chegam à nossa vida, ao nosso caminho. Mas a função principal do Espiritismo é que nós sigamos adiante, sigamos em frente, tenhamos coragem e conhecimento para ter uma vida boa. Até porque Jesus veio aqui e nos disse que ele estaria aqui para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então o Espiritismo de maneira alguma prega dor ou que nós somos obrigados a passar uma vida sofrendo. Não é isso. Devagarzinho, quem vai chegando na casa vai aprendendo o que o Espiritismo diz. Mas queria deixar esse registro porque muitas vezes eu escuto isso que nós pregamos que tem que sofrer e ter resignação e ficar quieto. Não é assim. A primeira coisa para falar de felicidade é uma frase bem forte até, muitos talvez não vão concordar, mas a felicidade é uma questão de escolha. Sem dúvida nenhuma é uma questão de escolha. E por que é uma questão de escolha? Porque todo mundo aqui deve conhecer pessoas que passam por situações muito parecidas na vida, de doença, de problemas financeiros, de série de problemas de relacionamentos familiares, e elas encaram esses problemas de uma maneira totalmente diferente. Um encara muito bem, consegue resolver aquele problema mais facilmente, lidar com ele, e outro parece que a vida acabou. Então, por isso, a gente já pode ver que é uma questão de escolha. Mas se a gente for lembrar do nosso tempo de colégio, quando a gente ia fazer uma prova, lá tinha várias opções, várias escolhas. Mas a gente só ia tirar uma nota boa, só ia ser aprovado no final do ano se fizéssemos a escolha certa. E como é que a gente fazia essa escolha certa? Buscando conhecimento, estudando. E na vida da gente é da mesma maneira. Para que a gente faça essa escolha da felicidade ser concreta, ser certa, que a gente traga a felicidade para a nossa vida, nós precisamos ter conhecimento. Jesus disse no Evangelho: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então é sobre um pouquinho sobre isso que eu vou dar o foco nesse bate-papo da gente hoje. De que maneira a gente vai buscar esse conhecimento? O que é? O que a gente precisa? E a primeira questão é que nós precisamos nos conhecer melhor. Sabermos quais são as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Quando a gente tem um machucado no dedo, parece que tudo que a gente vai fazer e vai pegar na mão, a gente bate em cima daquele machucado. E incomoda, porque dói. Se a gente não se conhece bem, a gente vai ter um relacionamento com os filhos, com o marido, com os pais, com os amigos no trabalho, na casa espírita ou em qualquer outra igreja, e alguém vai bater em cima daquele nosso machucado e vai doer. Porque a gente não se conhece, a gente não sabe quais são os nossos limites e precisamos conhecer. Porque se eu sei qual é o meu limite em determinada situação com o meu marido ou com a minha esposa, eu não vou deixar ultrapassar aquele limite, para que não haja conflito, para que não haja dor, para que não me machuque.
Agora, quando a gente não conhece, quando a gente não tem conhecimento sobre a gente mesmo, a gente faz uma coisa que a grande maioria daqui faz, que é passar a responsabilidade da nossa felicidade para o outro. Nós não nos conhecemos e daí começamos, não, mas eu não sou feliz porque o meu marido não é bom, porque o meu trabalho não é bom, porque a casa espírita onde eu frequento não é boa. É difícil realmente a gente se conhecer, a gente olhar para dentro da gente e admitir, não para os outros, para a gente mesmo, que temos defeitos, que temos vícios, que temos sentimentos dentro da gente ainda que são feios, que são ruins mesmo de mostrar. Mas temos, todos nós temos, senão não estaríamos aqui num planeta ainda de provas e expiações. Então este é o primeiro passo, reconhecer para a gente mesmo. A partir desse momento, a gente tem condições de melhorar os nossos relacionamentos, para que esse limite dentro dos relacionamentos sejam melhores. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é trazer realmente a felicidade para as nossas mãos. Ela é nossa, a escolha é nossa. Não vamos mais passar essa responsabilidade para ninguém. Tem um texto do livro Entre Dois Mundos, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que retrata muito bem esse tema de hoje. É um trechinho um pouco longo, mas eu vou ler. A decisão de ser feliz é inteiramente individual, não cabe dúvida. Razão porque ninguém pode repassar a outro esta bênção. Deste modo, o empenho e a luta para conseguir-se a harmonia deve ser o primeiro passo de todo aquele que busca a mudança de situação emocional, física, econômica, social e espiritual. Somente, portanto, mediante esse esforço de renovação interna, combatendo as sombras teimosas que se aninham na mente e dominam o coração, é que se instalarão as claridades do bem-estar, que acarreta saúde e paz. Das mazelas que sobrecarregam o ser com aflições desnecessárias, renovando conceitos a respeito do prazer e do viver, que passam a expressar-se diferente daquele que impõe a posse e o gozo irresponsáveis. Despertar para a compreensão de valores mais importantes quanto duradouros, tornando-se os mesmos, a fim de poder avançar por diferente rumo propiciador de felicidade. Enquanto se permaneça preso aos mecanismos escapistas de eu não consigo, sou infeliz, ninguém me ajuda, a existência transcorrerá sob penas e angústias. No momento que haja uma mudança de conduta mental e física para a ação dignificadora, será viável a libertação e a felicidade. Com a consciência de que tudo é possível àquele que crê e age, sigamos a recomendação de Jesus, seguindo sempre em frente com harmonia no coração. Esse texto realmente é para a gente refletir durante muito tempo sobre as nossas dificuldades e sobre a nossa capacidade, porque todos nós temos capacidade. Uma das coisas que é muito importante e que é uma coisa que se fala muito dentro da doutrina, e que até eu abri essa exposição falando um pouquinho sobre isso, são os nossos pensamentos. A primeira coisa que precisamos mudar dentro desse contexto de aceitação dos sentimentos e de melhora e de busca de felicidade é melhorar os nossos pensamentos. Todos nós aqui já tivemos experiências de no dia de manhã você acordar alegre, você acordar em alto astral, os pensamentos serem bons e o dia transcorrer maravilhosamente. Surgem pequenos problemas durante o dia, mas a gente enfrenta bem, porque os nossos pensamentos estão bons. Quando os pensamentos estão bons,
o nosso ciclo, a nossa aura, o nosso campo energético, ele está aberto aos nossos protetores, aos nossos anjos da guarda, aos bons espíritos que nos cercam. Eles sempre estão ao nosso lado para nos ajudar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que controlar pensamentos não é fácil, não, é muito difícil. Mas nós precisamos começar a exercitar. O pensamento negativo é tão poderoso que no mundo espiritual há relatos que ele se transforma em matéria lá no mundo espiritual. Ele pode se transformar numa série de coisas no mundo espiritual, numa chuva, numa coisa poderosa contra as coisas e contra a gente mesmo. Ele vai gerando ondas, como o som que eu estou falando aqui está propagando. O mundo, querendo a gente ou não, acreditando a gente ou não, ele é energia. O pensamento é energia, os nossos sentimentos é energia, a palavra é energia. A energia elétrica a gente não vê, mas a gente sabe que ela existe. E a energia dos nossos pensamentos e das nossas atitudes a gente também não vê, mas ela com certeza existe. Muitas vezes, estudiosos que se debruçam sobre o assunto, por exemplo, de entrevistas de emprego, eles relatam experiências de entrevistadores durante os anos de trabalho deles, e a gente vai perceber que muitas vezes candidatos que eram tinham melhores currículos do que outros, não são aprovados. E às vezes é até uma questão inexplicável, porque ele tinha tudo que se encaixava naquele cargo que ele pretendia. Mas se ele chega lá com a mente negativa, pensando que vai dar errado, que ele vai ser reprovado, que ele não vai passar, vai acontecer isso. Ele atraiu isso para a vida dele. Ele não confiou, ele não teve fé, não acreditou nele mesmo, na capacidade e no trabalho dele. E toda a nossa vida é assim. Se eu quero ser bem sucedido no meu trabalho, quero ser bem sucedido financeiramente, porque aqui nós não somos hipócritas dos espíritos, nós sabemos que o dinheiro existe e precisa do dinheiro nesse mundo. Nós vivemos no mundo material. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero ter conforto na minha casa, eu preciso acreditar naquilo que eu faço, eu preciso acreditar no meu trabalho. Agora, se eu saio de casa todos os dias dizendo que o meu trabalho é muito ruim, ele vai se tornar cada vez pior. Essa sintonia do mundo espiritual, ela é uma coisa tão importante nas nossas vidas, que ela com certeza determina a nossa felicidade ou o nosso fracasso, ou a nossa dor. Porque todos nós aqui estamos ainda muito mais perto do ruim do que do bom. E para a gente poder conseguir avançar no nosso progresso espiritual, para a gente conseguir poder avançar em várias áreas da nossa vida, a gente precisa de ajuda. A gente não está pronto para enfrentar todos os nossos vícios e mazelas e sentimentos ruins que ainda temos dentro de nós. Então a única maneira da gente seguir em frente bem e cada vez melhor é através da oração. Porque a oração, ela vai abrir os caminhos para que a espiritualidade age na nossa vida. Todos nós aqui acreditamos em Deus. E se acreditamos em Deus, sabemos que Ele é um Pai generoso, justo, bom. Então, Ele jamais vai abandonar um filho. Quem é pai aqui, quem é mãe, abandona os seus filhos, vira as costas para ele quando ele mais precisa? Não. E olha como nós ainda somos imperfeitos. Então imagina se Deus vai nos virar as costas. Mas o nosso canal de ajuda precisa estar aberto. E a melhor maneira para se fazer isso é a oração. E quem tem um pouquinho já de mais tempo na casa, que já leu obras espíritas, que já estudou um pouco, sabe de coisas maravilhosas que acontecem no mundo espiritual que a gente não tem como ver, a não ser os médios de visão, né? Aqui, neste momento agora, a espiritualidade está trabalhando por cada um de nós para que consiga receber o auxílio que veio buscar. Porque nós estamos aqui reunidos no momento de oração, no momento de fé. Então a gente precisa fazer isso dentro da nossa casa.
a gente tem uma coisa chamada Evangelho no Lar, que é uma vez por semana, todos os dias, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, a gente reunia a família para fazer uma oração. Pegar um bom livro, pegar o Evangelho, abrir aleatoriamente, ler um trecho, conversa. Ah, mas meu filho não gosta de rezar, meu marido não gosta, faz sozinho. Começa fazendo sozinho, que o exemplo vai indo em frente. Não vamos mais passar a responsabilidade para o terceiro, vamos fazer a nossa parte. Uma coisa muito importante nesse aspecto é a gente parar de reclamar. Ninguém vai conseguir ser feliz reclamando. E a gente sabe que eu não conheço ninguém que não reclama. É difícil às vezes a gente não reclamar? Mas a gente tem que exercitar. Quando o dia não está muito bom, lembra da oração. Eu tenho certeza que se você fizer uma oração, a tua visão daquele momento e o sentimento daquele momento já vai mudar. Porque o teu anjo da guarda já vai poder agir. A nossa reclamação, muitas vezes, ela é gratuita. Chega alguém no nosso trabalho falando de alguma coisa, falando mal do governo, de alguém ou etc., a gente já entra na onda e começa a reclamar também. E nós nem estamos com problema. Mas é que isso já se tornou um vício. E os nossos amiguinhos espirituais que ainda estão numa faixa mais atrasada vão se ligar com essa energia negativa. Vão se ligar com essas reclamações. Se a gente quer fazer um bom exercício, vamos procurar um bom filme ou um bom livro e vamos ler, vamos assistir. Porque eu tenho certeza que nenhum espírito malfazejo, nenhum espírito ainda atrasado vai querer ficar junto contigo lendo um livro do Chico Xavier. Tenho certeza disso. As nossas atitudes, é como já dizia um velho ditado, né? Diga-me com quem andas que direi quem és, mas é o contrário. As minhas atitudes é que vão trazer as pessoas ao meu redor, vão trazer ou os bons espíritos ou os espíritos ainda atrasados. Para a gente resumir um pouquinho tudo isso, a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante: a atitude. Tem um trechozinho de um livro do Chico Xavier, uma passagem do Chico Xavier, está lá no outro salão, e eu vou resumir ele aqui rapidinho, que ele é um pouco mais comprido, e que ele fala sobre as dores, sobre os problemas da nossa vida. E Chico Xavier dizia que ele não rezava ou não orava pedindo para que ele não tivesse problemas, mas sim que ele tivesse a capacidade de enfrentá-los. Porque os problemas na nossa vida, a dor na nossa vida é justamente a mola que nos impulsiona a ir em frente. Normalmente a gente só busca melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes, quando alguma coisa não vai bem. Quando tudo vai bem na nossa vida, a gente deixa as coisas assim, não tem nada incomodando, vai tocando assim mesmo. Agora, quando vem um problema, daí a gente para pensar. Daí a gente começa a buscar a melhorar uma atitude para resolver aquele problema. Então vamos ter a primeira atitude de não reclamar e de não pedir mais para não termos problemas, mas que tenhamos a capacidade de resolvê-los. Porque quando a gente resolve um problema e a gente sai daquela situação, existe um prazer também maravilhoso. Consegui vencer essa dificuldade, fui em frente. Uma coisa muito importante que a gente tem que começar a exercitar dentro dessa atitude, se a gente realmente quer ser feliz, é fazer o bem. A caridade é um tema muito batido e debatido e falado dentro da doutrina espírita, mas ele precisa ser falado mesmo. Porque sem a caridade, sem fazer o bem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O lema do Espiritismo já é: fora da caridade não há salvação, e realmente não há. Agora, o conceito de caridade é que nós temos que começar a entender melhor. Caridade não é só doar bens materiais, por exemplo, o sacolão, a cesta básica, né? Ajudar uma pessoa carente, isso é importante. Se a gente tiver condição de fazer, vamos fazer. Mas a caridade que vai mudar a nossa vida, que vai mudar o nosso entendimento,
é a caridade que a gente tem que fazer lá dentro do nosso lar. Pelo nosso filho que tem algum problema, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos pais. Normalmente, dentro de uma família, vem 2 ou 3 espíritos mais afins e vem um espírito mais rebelde, para que aqueles 2 ou 3 consigam ajudar ele a evoluir. Porque muitas vezes no passado, aqueles 3 espíritos que estão um pouquinho melhor também foram os responsáveis por quedas daquele mais rebelde. Então muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente não conhece o passado espiritual. Chico Xavier já dizia que nós nascemos na família que precisamos nascer, com as pessoas que precisamos. Eu gosto sempre de comentar uma coisa, que quem já veio aqui mais vezes até já deve ter escutado, que quando a gente começa a fazer o bem, todos nós aqui temos um anjo da guarda, todos. Quando a gente começa a fazer o bem para uma pessoa, independente de quem seja, a gente começa a ganhar a simpatia do anjo da guarda dela também. Se eu começo a fazer uma visita num asilo lá para um velhinho, e o espírito protetor dele com certeza vai ficar agradecido a mim, porque naqueles momentos que eu fui lá, uma vez por mês, uma vez por semana, conforme eu puder ir, eu transformei a vida daquele idoso um pouco melhor. E com certeza lá no asilo não existe só o espírito protetor daquele idoso, mas existem os espíritos protetores da instituição. Tem uma passagem que eu gosto muito que retrata bem isso, que é do Dr. Bezerra de Menezes, que era um médico brasileiro, espírita, já desencarnou no começo do século passado, há muitos anos, mas vem um relato do mundo espiritual, através de Divaldo Franco, que quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, foi recebido no mundo espiritual pela sua mãe, da última encarnação, pela sua primeira esposa, que já era desencarnada, e por Celina. Celina é o espírito mensageiro de Maria, mãe de Jesus. E ele estava num quarto de hospital. E ele, meio sonolento ainda, acordou, viu aquelas pessoas ao redor dele. A Celina ele não sabia quem era, mas ficou feliz por ter reencontrado alguns familiares dele. E ele, conforme foram conversando, ele foi recuperando a consciência total. E ele começou a escutar um burburinho de pessoas conversando, e a Celina se aproximou ao lado da cama dele e ele perguntou quem era ela. Então ela falou que era a mensageira de Maria, de mãe de Jesus. E ele perguntou a ela o que era aquele burburinho de pessoas conversando. E ela convidou ele a ir até a janela do quarto. E ele foi até a janela do quarto. E quando ele olhou da janela, havia uma multidão que ele não conseguia enxergar o fim. E ele perguntou o que era aquilo. E Celina respondeu a ele que eram todos os espíritos de alguma maneira que ele tinha ajudado aqui na Terra. Ele não tinha ajudado especificamente cada um, mas eram pais, eram mães, eram avós que lá estavam porque ele tinha ajudado os seus. Se a gente começar a ajudar 2, 3, 4 pessoas, multiplica cada ajuda dessa por 3, por 4. E são gestos simples, que quando a gente estiver precisando, todos esses espíritos vão estar ao nosso lado nos auxiliando. Se a gente não tiver atitude, não fizer essas escolhas, não adianta a gente buscar felicidade. A gente não vai ter mérito para ser feliz. Nós sabemos através da doutrina que nós precisamos plantar para colher. Nós precisamos ter méritos. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente nessa atitude é a preguiça. A maioria de nós aqui é preguiçoso no dia a dia. Não gosta de caminhar, né? O médico, todo mundo vai lá, não, tem que caminhar, tem que se exercitar, mas não gosta, tem preguiça. Hoje está chovendo, amanhã está não sei o quê, amanhã está frio, não vai. E nós somos preguiçosos espiritualmente. Nós sabemos, todo mundo aqui sabe que precisa fazer o bem, mas muitas vezes a gente não faz. Não porque somos maus, mas por comodidade, por preguiça. Tem uma historinha que até está no Facebook, e que é uma história que retrata muito bem isso, da atitude. Um jovem, bem humilde,
trabalhava só para o seu sustento, era um jovem ainda solteiro, morava em um quarto de banheiro e cozinha só. Mas ele, todos os dias de manhã, quando ele saía de casa, ele procurava ter uma atitude positiva, fazer o bem a alguém. Então um dia ele saía de casa e deixava um cacho de banana na porta de uma senhora bem idosa, que ele sabia que morava perto da casa dele. Outro dia ele ajudava uma senhora que vendia cachorro quente a empurrar o carrinho, para ficar mais fácil para ela. Quando ele sentava para almoçar, tinha um cachorrinho, toda vez que chegava perto dele, ele terminava o almoço, dava um ossinho para o cachorro. Era um gesto simples. E sempre uma rua que ele passava, havia um jornaleiro que via a maioria dessas atitudes dele. E aquele jornaleiro não se conformava. Ele fazia sinal negativo com a cabeça, ele pensava, esse rapaz é maluco, por que ele ajuda tanta gente, isso não tem sentido. E naquela mesma rua havia uma senhora e uma menina que pediam esmola. E essa menina segurava sempre um cartazinho dizendo pela educação. E sempre que ele passava na frente delas, ele deixava nem que fosse uma moedinha de 10 centavos. Mas ele sempre dava. Um dia, fazendo o mesmo trajeto que ele fazia, ele chegou até lá e a menina não estava mais. Só estava a mãe dela. Então ele se assustou muito. E já ia perguntar para a senhora onde é que estava a menina, o que tinha acontecido. E nisso ele escutou um grito da menina. E a menina vinha correndo ao seu encontro com o uniforme do colégio. A atitude dele e de outras pessoas, com certeza, fizeram com que ela pudesse voltar a estudar. E aquele jornaleiro que não se conformava com nada, se emocionou com aquela cena. E a partir daquele dia, ele começou a fazer pequenas atitudes, mas que pudesse ajudar a comunidade dele. Então, fazer o bem e dar um exemplo pequeno contagia. Assim como os pensamentos negativos que eu falei ainda há pouco transmitem e se espalham, os positivos também. Vamos chegar no nosso local de trabalho, quando alguém estiver falando de negativismo, e vamos dizer para eles, não, vamos acreditar, as coisas vão melhorar. O Brasil já viveu tantas crises, superamos todas elas. Se a gente conseguir fazer um pouco disso tudo que eu falei até agora, e que eu sei que não é fácil, porque essa palestra também é para mim, né? Normalmente a gente escolhe um tema, mesmo inconscientemente, que a gente está precisando ouvir. Isso eu aprendi nesses anos aqui. Da gente começar a fazer as pequenas coisas, como eu falei até agora, sem essa reclamação. Dentro de casa, a esposa pede um favor, faz isso para mim, leva o lixo lá fora, dá comida para o cachorro, a gente reclama. E são essas pequenas atitudes que vão transformar a nossa vida. E se a gente começar a entrar nesse ciclo, que isso é um ciclo, vai ser um ciclo de prosperidade, um ciclo de harmonia, um ciclo de felicidade. E vocês podem ter certeza que esse ciclo, se tornando virtuoso, ele vai atingir todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. O relacionamento nosso familiar vai melhorar. Vai resolver todos os problemas? Não. Mas vai melhorar. E daí nós vamos encontrar essa dita felicidade. Porque o nosso ponto de vista das situações vai mudar. Voltando lá atrás, a felicidade é uma questão de escolha. Para a gente encerrar, tem mais uma história, também está no YouTube, no Facebook, para quem quiser ver, que é uma história que relata e vai casar bem com a lei de causa e efeito. Que na verdade, tudo isso que a gente conversou até agora é a lei de causa e efeito. Se a gente melhorar a nossa plantação hoje, a nossa colheita vai ser boa amanhã. Se nós melhorar nossos pensamentos hoje, as nossas atitudes hoje, amanhã a nossa vida vai ser diferente. Isso é a lei de Deus. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem faz o bem voltado para Deus
pode esperar o bem. E isso não é promessa, é lei. Porque isso é a lei de Deus. E esta história, ela é baseada em alguém muito simples. Um senhor que tinha uma banca de frutas e verduras. E ele tinha uma menina pequena ainda, jovem, de 6, 7, 8 anos. E ele criou um método para ajudar as outras pessoas, que ele fazia todos os dias uma sacolinha com algumas verduras e algumas frutas e legumes. E quando ele via alguém que passasse por ali em necessidade, em dificuldade, ele entregava uma sacolinha daquela. Uma atitude muito simples. E um dia ele estava trabalhando na verdureira dele e ele escutou um alvoroço do outro lado da rua, onde tinha uma farmácia. E ele viu que tinha uma senhora dona da farmácia, estava na rua dando um safanão num menino pequeno, devia ter uns 6, 7 anos, chamando ele de ladrão. O senhor correu até lá e perguntou para a senhora o que havia acontecido. E ela disse que o menino tinha roubado um remédio. Em vez de ele julgar o menino ou repreender o menino, ele perguntou por que ele tinha feito aquilo, por que ele tinha roubado um remédio. E o jovem relatou que a mãe dele estava doente e que ele não tinha dinheiro para comprar o remédio e que por isso ele resolveu roubar. O senhor então tirou o dinheiro do bolso e pagou o remédio para o jovem e convenceu a dona da farmácia a não chamar a polícia, não denunciar ele. E foi lá e buscou uma sacolinha tradicional dele e entregou para o menino. E continuou a vida dele, humilde, simples, mas sempre com uma alegria no coração, sempre com felicidade para dar para as outras pessoas e entregando as sacolinhas dele. Muitos anos se passaram, a filha dele já era adulta e ela ainda trabalhava lá com ele também na verdureira. Um dia ele teve um mau surto na verdureira e ele foi levado ao hospital e foi constatado que ele tinha tido um infarto. E foi feita cirurgia, foi feito todos os exames, ele estava se recuperando bem. Mas chegou a conta do hospital e ele era um senhor humilde, ele não tinha dinheiro para pagar aquela conta. E como ele ainda estava sedado, ainda estava na cama, a filha dele se desesperou, porque não queria que ele soubesse daquela dívida, porque ele poderia se alterar e a saúde dele ainda estava debilitada. E ela passou a noite pensando o que ela ia fazer para quitar aquela dívida. E adormeceu com as folhas do lado da cama onde ela estava, dentro do hospital. E no outro dia, de manhã, ela acordou num susto, pensando ainda, nossa, passou o tempo e eu não decidi o que vou fazer. E ela foi lá e buscou o papel de novo e percebeu que o papel não era mais o mesmo. E ela olhou no final e a conta estava zerada. E estava escrito embaixo, a conta foi paga há 30 anos atrás, com um remédio e um kit sopa. O médico que atendeu ele, que fez a cirurgia no hospital, era aquele menino que há 30 anos atrás ele ajudou com um kit sopa e um remédio. Então, meus irmãos, esta é a lei de Deus, é a lei de causa e efeito. É plantarmos bem para colhermos bem. E às vezes parece difícil, muito grande os problemas, mas se a gente conseguir olhar para cada coisa com amor, com esperança e com fé, a gente vai ver que eles não são tão grandes assim. É o que eu tinha para hoje. Obrigado.